Olá, meninas! Hoje eu venho trazer um pouco para vocês os marcos do desenvolvimento das crianças de 2 anos, né? No qual é um estudo bem extenso, né? Acredito como cada estudo, né? E para mim foi de grande valia, né? Muito bom, né? Se aprofundar, ver o que estava faltando e de alguma forma também ver que também a gente já estava colocando em prática. Isso também se torna pra gente muito bom, né? Então, eu venho falar um pouco para vocês também, no qual esse marco sempre tem que estar junto também, infantil 2, 3, né? Independente das turmas, porque uma passa para a outra, né? Então, do infantil 2, né, começa aquela base, né? Então, dessa forma a gente vê também, né, que apesar de todas as crianças terem fases de desenvolvimento semelhantes, é preciso ter em mente que cada criança é única, né? E eu trouxe também para vocês uns tópicos, né? Então, por ela ser única, a gente tem que sempre rever os nossos conceitos, né? Tentar ver como cada criança está, né? Algumas são mais lentas, né? E outras mais rápidas, né? À medida que o cérebro desenvolve, as novas ligações, né? E estão em constante formação. Então, se o cérebro não for estimulado, né, perde-se, né, o impacto de para toda a vida da criança, né, já que não são recuperáveis. Então, é de grande responsabilidade, né, também nossa, né, no qual também, dessa forma a gente pode ajudar também os pais, né. Então, aí os principais marcos do desenvolvimento da criança, ela deixa de ser um bebê, e começa, né, aquele bebê grande se torna uma criança, né, aí começa os sentidos, né, começa a ser social, né, independente, né, aí, e, e por muito vezes seu sentido é cada vez mais forte sobre sua identidade, né, entra na idade dos porquê. Por isso que perguntam bastante, né? Ficam perguntando sempre, tia, por que isso, por que aquilo, né? Mas é uma caixinha de surpresas, né? E elas ficam imaginando muitas coisas, né? E no qual também a gente pode passar despercebido, né? Os pais, nós professores, porque muitas vezes naquele momento ele está em desenvolvimento e a gente não presta atenção, acha que é besteira, né? A gente naquele momento conversar com eles, né? A gente fica olhando que por muitas vezes a gente acha tão bonito, né? Quando vê uma criança, aquele momento que tá começando a andar, né? Começando a falar. E depois, quando ela já tá falando e tudo, a gente perde, né? Sentido. Ou então muitas vezes elas estão imaginando uma historinha, ou um sítio, qualquer coisa que seja possível que venha na imaginação delas, ou um nome, né? De uma pessoa que sempre tá ao lado, porque sempre partilha isso, né? com, com as outras meninas sobre isso, porque muitas vezes acontecia das crianças virem e dizer que tinha uma amiga imaginária, né, do lado, e ser um anjinho delas, né. Então, dessa forma, muitas vezes passa despercebida, a gente nem imagina, no qual também somos fundamentais para isso, para o desenvolvimento delas, né. E por muitas vezes a gente acaba deixando, né? Muitas vezes a gente pode olhar algo bom como algo também ruim, né? Porque você pode também deixar marcas, né? Porque como ele diz, né, são irrecuperáveis, né? Então tem que ser estimuladas, né, para não perderem, né? Aí depois vem as emoções, as relações, né, sociais que elas têm. Aí vem os brinquedos, né? A gente vê muito como querem brinquedo só pra si, né? E sempre a gente diz, é porque é filho único, mas nem sempre. O que eu vi nem sempre, porque é filho único, né? Porque aquele brinquedo faz parte dela, né? Tem muitas crianças que não tem tanto, mas a maioria das crianças tem apego, sim, né? Mas isso já vem também de estimular dos pais, né? Então, dessa forma, a gente tem que conversar, já começar a ensinar. Não dizer que tem que compartilhar, mas tem que dizer o porquê que deve compartilhar, que o colega vai dar outro brinquedo, né? Que os brinquedos são para todos, né? Também tem que instigar isso, né? Para eles poderem entender. Porque por muitas vezes a gente fala ou sim ou não e rápido ali acaba.
E a gente tem que conversar mais um pouco, né? Explicar. Porque é o momento das crianças especial demais para elas, né? E no qual também é a base, né? Aí dessa forma também eles vêm com um mundo cheio de surpresas, qual também tem um tempo deles também que eles têm medo. E a gente nem se depara com isso. A gente pode achar que é besteira a criança, que ela é medrosa e tudo, mas a gente tem que ver como foi a criança, o que aconteceu com aquela criança, né? Conversar, muitas vezes a gente tem vergonha, acha que é besteira, mas muitas vezes a gente deve conversar com os pais e perguntar o motivo, que a gente pode até ajudar eles e acha que é só uma besteirinha de nada, né? Mas que isso pode já acatar, né? Alguns traumas nas crianças e a gente nem imagina, né? Mesmo sendo pequena, mas pode ocasionar isso sim, né? Aí elas começam não esperar a sua vez, né? Realmente tem dificuldades em partilhar, né? E assim, quando tem a birra, né? Na parte da birra eles também demonstram frustrações por alguma coisa. Muitas vezes só aquela birra porque quer aquele brinquedo de meio de ratão, muitas vezes tem algo por detrás que a gente não sabe, né? E porque muitas vezes, né, tem crianças que eu estava estudando e vi que elas têm, né? Algumas já têm frustrações desde pequena. Tem uns pela separação, né? Por algo que aconteceu, né? Muitas vezes desde o ventre da mãe, né? Então já leva essa criança isso, né? E também tem a separação quando vai para a escola, o choro, né? Por muitas vezes a gente acha que é tanta besteira, né? Mas para eles é uma separação, eles estão com alguém desconhecidos, né? Eles não conhecem. Então, mas realmente tem que os pais também permanecer firmes e falar a verdade. Porque por muitas e muitas vezes eu vou ali comprar um bombom, vou trazer isso para você e não. Eles têm que chegarem já formular. Você vai para a escolinha desde cedo, você tá indo para a escolinha, vai ficar com uma tia, explicar um pouco para eles. E que a mamãe vai, mas volta, papai vai, mas volta. E a gente tem que estimular, instigar e falar desde sempre, contar a verdade para eles, né? E sempre com palavras concretas, mesmo que muitas vezes eles não falem tudo, estejam entendendo naquele momento, mas eles vão compreender. Então é dessa forma que realmente a gente tem que ver da maneira que nós estamos falando para poder eles aprenderem. Porque a gente começa, é porque é bebê, né? Tem que falar desse jeito, jeito tem gozo, como a gente sempre fala, né? Mas não é assim. Desde sempre a gente já vai começar a falar com eles, né? Da maneira correta, né? Aí também vem a linguagem e a aprendizagem, no qual é de sempre, né? Vem para a escola assim como o auge, né? Mas a gente tem que ver também como é essa maneira, né? Aí vem também, eles também já têm um vocabulário, né? Entre 50 a 300 palavras. Como a sua mente é mais rápida e a imaginação deles, no auge das histórias e dos pensamentos. Então, através da história, né? Que a gente vai instigando essa criança. Então, assim elas vão aprendendo, né? Também temos que ver uma criança para não ser uma história muito extensa, porque eles também têm um tempo deles, né? Não é o nosso tempo que a gente quer. Muitas vezes nós queremos determinar que tem que cantar muito mais, que tem que fazer isso, mas a gente tem que ver como tá a criança, porque elas têm o tempo delas, né? Tem dias que elas vão já 15, tem dias que vai ir até quase 20 minutos, a gente cantando e tudo, mas tem dias que não chega nem a 10, né? Porque eles já querem brincar. E a gente tem que entender, tem que compreender, né? Então, é dessa maneira que a gente vai estimulando eles, né? E deixando que a imaginação deles flua muito, né? Aí vem também as competências motoras, né? As crianças descobrem tudo, aquilo que o seu corpo é capaz de fazer, saltar, correr, pular, né? Tropeçar, que é normal, né? Então já vem a educação física com ponto fundamental, né? Atividade física, e vem também na sala, né? Na nossa dinâmica, no qual eles pegar bolinha de papel, recortar, eles vão começar a desenvolver, entender, né?
eles ficam com uma pinçazinha para eles começarem já a recortar. Eles não vão, não, de primeira eles vão puxar o papel, fazer tudo isso, mas depois eles vão desenvolvendo para quando eles chegarem no infantil 3, já essa coordenação tá bem melhor e já eles já estarem com essa habilidade, né? E por muitas vezes jogar papelzinho, aquele vai brincando, joga o papelzinho no lixo, vai pegar, tudo isso também é fundamental, né, para eles, né? E também a gente vê como eles têm que cair, mas a gente tem que ensinar eles, né? Caiu, levantou, também não se assustar, para não assustar eles, né? Porque isso é normal e é de criança para criança. Umas vão correr, né? Desenvoltura ótima, mas outras não vão. E a gente tem que compreender dessa forma que cada criança é única, que ela tem o seu tempo. E deu para perceber também que por muitas vezes a gente cobra muito, a gente tem que ver da forma, numa parte de uma apresentação, né? Que por muitas vezes a gente marca, acontece, né? De ter os atrasos, mas muitas vezes a gente atrasa muito. E a gente nem olha que eles são bebês ainda, eles são pequenos, eles estão saindo de outra fase, mas são pequenos. Eles têm o tempo deles, né? Olha, é fundamental o sono, né? E por muitas vezes a gente acha que... Por que aquela criança está dormindo muito? Isso, né? Mas a gente não sabe como foi a noite de sono daquela criança. E elas têm que dormir entre 11 a 14 horas de sono por dia, né? Então, a gente tem que ver, eu vi também o cartãozinho da vacina, no qual tudo é um desenvolvimento dela, né? O peso, a dentição, tem que ver tudo isso, faz parte desse desenvolvimento, e para isso tem que ver se a criança está bem, a alimentação dela, como está. Então, é um dever dos pais, principalmente nós, professores que estamos também com eles. E a gente vê que a gente tem um papel fundamental. E como os professores são muito respeitados pelas crianças, né? Tem pais, eu não canso, desde que eu iniciei. Pais dizem assim, olha, tia, ele é desse jeito. E eu não via daquela forma. Eu via a criança diferente, né? Graças a Deus. Então, já com a gente é diferente, com os pais é de outra maneira, né? Então, são dessa forma que a gente tem que sempre estar olhando, né? Os pequenos detalhes, né? Como tá a alimentação, como o sono, né? Aí, dessa forma, a gente vai também ajudando aos pais, né? E aí, o que a criança precisa aprender, né? Brincando. Ela vai aprender brincando, né? Então, no qual também tem a BNCC também para nos mostrar isso, né? A gente antes não é mais daquele tempo que estava que tinha só o ensino, aquilo tudo, né? E através de um ensino, nunca pode deixar, mas tem que ver as brincadeiras que eles estão desenvolvendo, né? E que muitas vezes eles estão bem, tem dias que eles não estão, né? E a gente vai ter, assim a gente vai aprendendo, né? E foi muito bacana eu ouvir, estudei, vi vídeos e tudo, e vi de crianças e muito bacana, né? E por muitas vezes eu fiquei imaginando no colégio como a gente tá, e graças a Deus eu vi a maioria das coisas que no qual a gente já tá fazendo, né? Então acredito que a cada dia mais a gente vai aprender mais. E também não podia deixar de falar sobre também, falando das crianças, no qual também eu tive muito essa experiência, no qual também desde o início foi turmas, mas cada um diferente. Depois veio outras experiências, no qual teve o autismo, né? No qual já faz um tempinho também que eu tô estudando, né? Ver, porque a cada criança também que teve autismo, cada um foi uma experiência diferente, né? No qual também elas já começaram, né? Com a falta de atenção, né? Com a dificuldade, né? De fazer as atividades, né? E ficar com o olhar fixo, principalmente para a parede branca, né? Aí teve crianças que ficavam fixas, olhando, podia chamar, fiz vários movimentos, fazia barulho, chamava pelo nada. E ali eles continuavam fixados, né? E a atenção deles voltada só para aquele local. Percebia também que tinha crianças que todo dia ela ia para o mesmo local, né? Direto. Não olhava para as outras crianças, ia direto. Já outras olhava, falam os nomes dos coleguinhas, aquilo tudo, mas elas são muito agitadas, né? Elas começam a bater nos coleguinhas
e começam a rir, acham que aquilo ali é tudo normal, né? Já outras crianças subiam no escorregador e se eu não segurasse, eles não tinham noção se ia cair, se ia machucar. Não, eles continuavam olhando para a parede, continuavam olhando para o teto, né? Fixados, né? Também já teve outras crianças que já não paravam, já não queria ficar na sala, já queriam correr, né? Então, eu percebi como tem, né? A gente vê o nível leve, moderado, outro mais avançado, mas não deixa também de ter um olhar bem especial, né? Não que eles sejam muito diferentes das outras crianças, não. Mas claro que tudo a gente tem que estudar, cada um tem seu estímulo, cada criança é diferente e cada criança é única. Principalmente quando vem aos pais os questionamentos, porque sempre eles perguntavam muito e eles querem muito a nossa resposta, e no qual também eles têm que ter essa abertura para procurar um especialista, né? E alguns pais foram, buscaram tudo, né? E todos os pais parece que eles sabem, né? Mas eles têm medo, aí começam a nos questionar, né? No qual a gente fica com receio, né? Porque a gente estuda, mas só um médico vai poder, né? Diagnosticar eles e ajudar também eles, mas dessa forma também a gente pode ajudar eles, né? E já tem uns pais também que desde o início, né? Já falou, né? Como seria a criança e tudo, já ajuda nós, e assim tem como nós ajudar também eles, né? E dessa forma foi muito bacana. E eu ver também durante esse período de estudo, né? E ver a nossa experiência também, né? Na sala de aula, né? Como cada criança é diferente, no qual também temos que buscar mais bagagens, porque tá mudando muito, né? As crianças, e quando vem essa parte também da gente ter um zelo maior, quando vem a questão do autismo, é diferente, porque não deixa de ter um olhar mais especial para aquela outra criança, porque é diferente, tudo diferente, as brincadeiras, tudo, né? Principalmente por eles não ter atenção, né? Vou chamar e nem todas as vezes eles compreenderem, né? Já outras crianças a gente chama pelo nome, eles já vão, né? E outras não. Mas não deixa também de ter uma responsabilidade maior, e no qual a gente vai buscando, né? Através dos estudos, da experiência, né? E a gente vai passando para os demais. E é assim, meninas. Espero que vocês tenham compreendido um pouco, né? Que eu também tentei enxugar um pouco, contar para vocês, mas dizer que foi muito bom, foi uma experiência ótima e que com esses estudos estimula a gente, né? A gente tá no comodismo, a gente vai buscando e é muito bacana, né? E eu gostei. E quem sabe na próxima eu já trago para vocês um pouco, falando um pouquinho também a mais sobre o autismo. E vai dar certo, viu, meninas? Pois até mais, meninas. Tchau!